gente vai falar de uma pesquisa que foi realizada. Inclusive, a gente vai contar um pouco dessa pesquisa agora, até na abertura da nossa pauta e do nosso assunto. Que foi realizada, que um japonês ganhou um prêmio Nobel aí, seríssimo, fantástico, da medicina, no qual ele conseguiu provar que o jejum... Então, entendam, não estamos falando se é o intermitente ou outras classificações de jejum, que a gente vai explicar também. Não existe só o jejum intermitente, existem outros jejuns. Ele conseguiu provar que é melhor você ter os seus períodos de jejum do que você se alimentar de 3 em 3 horas. Não vamos falar agora, nesse primeiro momento, de emagrecimento. Por quê? O que ele descobriu é que isso está diretamente ligado a uma longevidade, a uma melhor qualidade de vida e a diminuição de doenças, ou seja, algo que previne também o aparecimento de doenças mais sérias. Eu vou apresentar para vocês as nossas convidadas, que o bate-papo vai ser maravilhoso. Com a gente mais uma vez a endocrinologista, a doutora Paula Pires, bem-vinda. E a nutricionista Lisa Afonso, bem-vinda também. Obrigada. Bom dia. Pra gente começar, meninas, vamos ouvir um pouquinho então da pesquisa. Vamos entender aí o que foi estudado e o que foi descoberto. Então, no ar aí, pode rodar nosso VT. No mundo da nutrição, uma das recomendações mais comuns está relacionada à necessidade de comer de 3 em 3 horas. Vai dizer que você nunca adotou essa técnica para perder alguns quilinhos? Mas há quem questione esse hábito defendido por muitos nutricionistas. Yoshinori Osumi, biologista celular e Nobel de Medicina de 2016, gerou um novo debate ao estudar detalhadamente um processo natural do nosso corpo, a autofagia, e descobrir que precisamos fazer pausas longas entre uma refeição e outra. Esse estudo comprova que ficar um tempo sem comer elimina as células ruins do organismo e, posteriormente, cria células novas, importantes para o bom funcionamento do nosso corpo, além de ser eficaz no combate ao envelhecimento e na cura de doenças degenerativas. Parece que o jogo virou. Especialistas do mundo inteiro estão indo na contramão da crença popular de que comer em 3 horas é a melhor forma de se alimentar. Mas se você ficou com vontade de começar esse novo desafio, é preciso ser responsável. Em hipótese alguma, pare de comer sem supervisão de um nutricionista. Tá aí, ficou lindo, introdução perfeita. Então agora a gente vai para o nosso assunto e a gente vai explicar, as meninas aqui, em detalhes, para ninguém ter dúvida e não misturar os assuntos e confundir alguns conceitos. Então, eu começo com a doutora Paula, até para a gente entender o valor dessa pesquisa, o valor desse prêmio. O que acontece, então, com o nosso organismo? O que ele conseguiu provar? Bom, Carol, então esse biólogo japonês que ganhou recentemente o prêmio Nobel, ele descobriu um mecanismo de autolimpeza da célula, que ele chamou de autofagia. Então imagina uma casa toda bagunçada, com louça para lavar, roupa para passar. Uma vez por semana, não é legal fazer uma faxina? Isso não melhora a qualidade de vida? Você não se sente melhor? O nosso organismo também tem naturalmente esse processo de faxina celular. Então, volta e meia, de vez em quando, as células, elas eliminam tudo que não funciona, as sujeiras mesmo, as proteínas que estão desreguladas, fazendo com que haja uma prevenção de doenças. Tá? Isso já se sabia há muitos anos atrás. O que esse biólogo descobriu é que esse mecanismo ele pode ser ativado ou inibido, dependendo principalmente da privação de nutrientes, ou seja, do jejum intermitente. Você fazer períodos de pausas na alimentação. Qual foi a conclusão dele? Comer demais inibe esse processo de faxina. Comer menos ativa esse processo de faxina. Isso é interessante porque o fato das pessoas há muitos anos comentarem, né, da alimentação de 3 em 3 horas, é algo que a gente até conversou na maquiagem, que é cultural, né, que é passado muitas vezes de mãe para filho, coisa e tal.
acredita-se, né, quando a gente fala de 3 em 3 horas, que você está ativando o seu metabolismo quando você está comendo. E é justamente o inverso. O inverso. E se você for pensar do ponto de vista evolutivo, na teoria até faz sentido, né? Os primatas, há milhares de anos atrás, eles comiam uma vez por semana, de 2 em 2 dias, e o corpo, ele trabalha melhor assim mesmo. Isso, então, agora está comprovado. Mas agora, com tanto de oferta e facilidade que a gente tem, e na correria do nosso dia a dia, e até por questões de hábitos culturais mais recentes, muita gente colocou na cabeça que em todos os momentos a gente precisa comer, às vezes, até de 2 em 2 horas. Ah, senão vou desmaiar. As pessoas falam exatamente, assim, vou passar isso, mal. Né? Vou passar mal, vou ter uma hipoglicemia, vou ter um enjoo, não vou ter energia para trabalhar. E aí te pergunto, Lisa, até para a gente entrar numa parte nutricional, isso não está 100% relacionado, o fato dela comer de 3 em 3 horas ou não. Se ela, de repente, tem uma alimentação correta com todos os nutrientes, ela não vai passar mal caso ela não ingira um alimento de 3 em 3 horas. Sim, na verdade, o importante é escolher a qualidade dos alimentos, né? O problema das pessoas hoje é que elas desembalam mais alimentos do que compram alimentos prontos, né? Então, o que acontece é priorizar alimentos, por exemplo, ir mais à feira, né? Alimentos mais frescos. E a pessoa que desembala mais, ela vive menos, porque tem muito condimento, né? Muitos agrotóxicos contidos nos alimentos. E eu sempre falo para o paciente, o problema não é você comer muitas vezes, é saber o que comer e a quantidade. Isso é importante. Em cada refeição. E teoricamente, Carol, em 3 horas, né, o nosso organismo ele ainda está alimentado. O corpo ainda está processando, digerindo aquele alimento. A maioria das pessoas não é para estar morrendo de fome. A não ser que tenha comido algo que não foi adequado. Verdade, o importante também é verificar o estilo de vida que a pessoa tem, a atividade física que ela faz. Porque o que acontece? Muita gente passa mal porque acaba indo para atividade física dependendo do que ela faz em jejum. Isso é o problema. Se ela faz uma simples caminhada em jejum, é benéfico. Agora, se ela faz uma atividade de grande intensidade, uma musculação, um crossfit, ela pode até perder a massa muscular. Porque aí já ela não ultrapassou. tem nutrientes adequados. E até cataboliza, isso mesmo. Sim, perde massa muscular, porque o corpo tem que tirar de algum lugar aquela energia. E que nem sempre ele vai tirar da gordura. E aí ela pode entrar em hipoglicemia, que aí dá tremedeira, mal-estar, né, tontura. E outras pessoas também que são diabéticos e querem fazer esse tipo de jejum. Aí é complicado. Também é complicado, porque a gente sabe que tem o efeito rebote, que você pode até explicar. Mas vamos entender um pouquinho o que a gente citou aqui da pesquisa, o jejum intermitente, que é aquele que a gente fica aí até 18 horas, tem gente que faz jejum intermitente de 20 horas, enfim, não é nossa ideia aqui definir o quanto de jejum, mas existem classificações então para esse jejum. Exatamente, hoje em dia a gente tem 3 protocolos mais estudados. Então, o jejum em dias alternados, que o que significa? Um dia você come normal, uma alimentação balanceada, equilibrada, mas sem restringir muito as calorias, e no outro dia você come mais ou menos 25% do seu gasto energético basal. Puxa, bem Fica em torno de umas 500 500 calorias. Eu acho bem difícil fazer esse jejum de dias alternados. Tem pessoas até 100%. Tem pessoas que passam até 48 horas em jejum. Sério? Sim. Aí já ultrapassa um pouquinho... Eu acho que é muito rígido, o limite, né? É muito rígido, Aí a gente já entra numa questão até social. E do dia a dia que a gente tem que executar, que te tira um pouco do mundo que a gente vive hoje, que necessita de uma atenção, uma concentração. Enfim, que daí a gente não pode comparar também com o Homem das Cavernas. Muita coisa faz sentido, mas outras para o mundo de hoje não fazem. Né? Exatamente. Então tem esse protocolo de dias alternados, tem um protocolo que a gente chama 5-2. Tá. Então 5 vezes por semana você come normal. 2 vezes na semana você faz em média um jejum de 16 horas. Tá. Por que a gente sempre fala, janta e no outro dia só almoça? Porque você já aproveita umas 8 horas de sono. De sono que você não iria comer. Mas não necessariamente tem que ser feito à noite. Tá. Tem né? gente que leva muito bem durante o dia. Às vezes não janta, né? E eu tenho alguns toma café. De alguns pacientes que eu até passo para eles assim, fazer a última refeição 8 da noite e 8 horas da manhã fazer a primeira. Já são 12 horas de jejum. Já é uma coisa bacana. Porque dessa ele faxina. Não se priva. Porque o que eu vejo muito em pacientes é assim, reclamar dessa parte de jejum é irritação no serviço, falta de concentração, né? Não consegue trabalhar direito, porque fica muito privado. Tem pessoas que passam 16 a 18 horas no dia sem comer.
E ali trabalhando a mente, né? Isso é perigoso. E eu acho que nas grandes cidades, né, principalmente em São Paulo, já ocorre o contrário. As pessoas trabalham até muito tarde e vão jantar meia-noite. Né? Aí acordam muito cedo e já tomam café. Isso também compromete. Só que agora eu queria entrar num assunto com vocês ligado a essa parte do jejum. Pelo seguinte, já há um tempo eu tenho lido muito, até para que a gente traga esse assunto para o programa, eu acho que assim a gente consegue ensinar, algumas também teorias e estudos relacionados com a pessoa que ingere menos carboidrato refinado, então vamos falar daquele carboidrato que dá picos de índice glicêmico, e ingere mais uma quantidade de gordura de uma boa fonte, dentro ali da quantidade calórica, também não é extrapolando, a gente comendo a gordura o dia inteiro, também não é isso. Acabam tendo menos fome, porque este efeito rebote da insulina e deste pico é o que dá fome de 3 em 3 horas. Isso é verdadeiro? Com certeza absoluta, com certeza absoluta. E o jejum também teria, teoricamente, esse poder, Carol, porque nada baixa mais a insulina do que ficar longos períodos sem comer. E isso realmente reduz a fome. Muitos do questionamento, mas fazer esse jejum, eu não vou ficar com muita fome, eu vou conseguir resistir. Na verdade, o que a gente acaba vendo, na maioria dos casos, é o contrário. Lógico que no começo, até por hábito, você tem a fome aquela hora que você estava acostumado a ter. Mas depois, com o tempo, pela queda da insulina, você acaba ficando com menos fome. Porque é mais ou menos isso que você está falando. Também acontece no jejum e acontece também quando você escolhe melhor os alimentos. Na verdade, você prioriza alimentos de baixo índice glicêmico. Né? Por isso que as dietas com baixo carboidrato, as low carbs, fazem sucesso. Porque você tem uma redução de carboidrato e a qualidade da escolha, né, no carboidrato. Porque tudo vira carboidrato. E pois as pessoas têm o hábito, então, deve ser ingerido, tem as quantidades certas e vocês passam o cardápio com tudo perfeito. E até minha diretora falou pra gente tocar nesse assunto do comer de 3 em 3 horas. Então, para algumas pessoas, a escolha vai ser comer de 3 em 3 horas porque vai ter fome de 3 em 3 horas, enfim. Ou porque aquilo dá um conforto. E aí, a gente também essa pessoa também não pode se sentir, olha, eu não faço parte desse mundo, pelo amor de Deus, eu não consigo. Tô sem saúde. Vai dar algum problema. Neste caso, é a escolha que vai fazer a diferença? Na verdade, assim, quando o paciente passa comigo, a gente faz um estudo da rotina e divide essas refeições. E eu sempre falo para o paciente o seguinte, é dividido para ele ter uma ideia de como que vai ser trabalhado o cardápio. Mas eu falo, sempre pense se você está com fome mesmo, porque a gente tem 2 tipos de fome, a psicológica e a fisiológica. Né? A fisiológica é aquela que a gente às vezes necessita mesmo daquele nutriente pela uma atividade, não só a física, mas a mental gasta bastante. Né? Pessoas que trabalham em ITI, etc. Mas tomar cuidado com a psicológica, que é aquela que você tem fome, mas é a fome da ansiedade. É aquela que você está acostumado a ficar beliscando toda hora. Você bate o olho e fala, ai, tá uma cara ótima, eu quero um chocolate. Não aquela que se te der uma fruta, uma banana, você está feliz. Mas é aquela fome ruim, que é a psicológica. Essa tem que tomar cuidado. E aí, trabalhando bem diferenciado o cardápio, né, de acordo com a fisiologia de cada um, né, a gente tem que verificar muito se é um gestante, tem uma outra classificação, se é uma criança, se é um adolescente, se é um idoso, né, trabalhar isso. E aí, trabalhando diretamente, não tem, às vezes, necessidade de comer a cada 3. Então, a pessoa mesmo se sente individualmente, bem. Isso. Vem naturalmente. Naturalmente. Só que aí, Paulinha, agora eu vou te colocar numa situação. Então é o seguinte, a gente entendeu que a pesquisa colocou aí a importância de ter momentos que a gente fique um pouquinho mais em jejum para conseguir fazer essa faxina. Bom, não consigo, é algo que não combina com o meu estilo de vida, vamos comer de 3 em 3 horas, vamos fazer as escolhas certas. Como é que a gente ativa essa faxina comendo de 3 em 3 horas? É possível? Te deixei numa situação difícil, mas a gente precisa pensar nisso porque para ajudar. Isso o estudo não nos deu. Mas assim, juntando todas essas coisas. Mas eu acho que é possível sim, comendo pouco. Às vezes, porque o que a gente tem que pensar, a pessoa muitas vezes come de 3 em 3 horas por hábito, porque se sente confortável, não porque está com aquela fome enorme. Então, às vezes, né, Lisa, uma porção pequena de castanhas, uma fruta... A qualidade é importante. Já vai saciar. Já vai saciar. Comer devagar, eu acho que isso já vai ser muito benéfico para a saúde. E pode ser que ative esta faxina ao invés de inibi-la, dependendo do que está entrando. O problema é que a gente vem
de ancestrais, né? No caso avós, que achavam que criança gorda é saudável. Então eles acham que é aquela grande porção que vai saciar. E toda muita mãe... gente acha isso, vou comer só isso. Só isso, Então a gente tem que começar a ativar e diminuir também o volume estomacal. Isso ajuda muito, porque quanto mais a gente come, maior fica. E pois é, dilata. A história de dilatar estômago, de você ter mais fome, é verdade. Sim, com né? certeza. E o efeito rebote também da insulina, que te dá mais fome depois. Sim, exatamente. E o contrário também, você se acostuma a comer menos. Então, acho que a questão é das pessoas tentarem um pouco mais, quebrar esse paradigma de que precisa comer de 3 em 3 horas. Eu acho que nem para um lado, nem para o outro, né? Bom senso. A pessoa não precisa se sentir culpada por não estar comendo de 3 horas, porque muita gente fala, quando eu explico isso no consultório, mas não precisa, não vai me fazer mal. Nossa, realmente eu não tenho muita fome, às vezes eu como só porque eu ouvi falar que precisava, que eu iria emagrecer mais, que eu ia ser mais saudável. Então não precisa ter culpa. E o outro lado também, se é desse jeito que funciona melhor para ela, com uma visita ao nutricionista, adequando o cardápio, as porções e a nutrição, né? A alimentação do ponto de vista o que vai entrar daquela. E uma coisa muito importante tudo certo também, do jejum que eu tenho verificado em alguns pacientes e tem alguns estudos até em ratos, é sobre a compulsão. Né? A pessoa passa horas sem comer e naquela refeição ela pode comer o que quer. Desconta tudo. E aí é lanche, é fast food. Então também isso tem que tomar cuidado. Esse jejum não adianta porque se a gente pode dessa forma. ativar a grelina. E aí aumenta a fome. O único problema é que os estudos ainda são muito pequenos. Sim. A maioria em ratos, com poucos participantes. Estudos recentes em humanos mostraram que o fato de você ficar longas horas sem comer, na média, não causa compulsão. Porque a compulsão é uma doença psiquiátrica, psicológica. Algumas pessoas têm predisposição para ela. Não é que isso desencadeia, já iria acontecer de qualquer jeito. Mas, Carol, o estudo é uma média, né? A gente até estava conversando. Não é tudo para todo mundo. Não é. A gente vê no consultório. Eu já vi alguns casos que a gente propôs o jejum intermitente, o paciente queria muito e ele não deu conta, chegou na hora do almoço, é um estilo de vida comeu tudo. Difícil, né, de se seguir, É difícil mesmo. É difícil pro ritmo de vida que a gente tem. Principalmente que a gente também tem estudos, eu estava comentando com ela, de alimentação em 3 horas e jejum. Então a gente vê que os dois teve uma perca de peso, só que o que fez jejum teve perca de massa muscular. Aí tem que tomar cuidado, porque quando a dieta não é prescrita por um profissional. Exatamente, a pessoa faz o jejum, mas de forma errada. Então, gente, isso aqui serve como um alerta também. Pesquisa foi feita, descobriu-se muitas coisas, pode ser muito interessante dar certo, mas sem orientação, perigoso. Vamos ouvir? Olha só que legal. A gente foi conversar com a Ingrid, que é uma estudante, e ela contou pra gente como é que é a experiência dela. Olha lá. Ingrid, eu tenho 24 anos e eu fiz o jejum intermitente durante um tempo e me fez muito mal. Eu passava mal, ia pro pronto-socorro direto, chegava na academia, não fazia 20 minutos de exercício e minha pressão caía, a vista escurecia. E depois disso eu procurei a ajuda de uma nutricionista que me explicou que de 3 a 4 horas eu tenho que estar comendo para o meu corpo ter energia para eu gastar. E depois disso eu comecei a emagrecer normalmente e ter uma qualidade de vida bem melhor. Deixa eu agradecer a Ingrid, estudante, um beijo pra você. E eu vou aproveitar esse gancho do que ela deu e do que foi passado pra ela, né, do que seria, que pode deixar ela se sentir bem, e ela disse que está se sentindo. Doutora Paula. Isso é tão controverso, né, então, Carol? A minha pergunta é a seguinte, o pessoal de casa me conhece, vai entender o mecanismo da história, que eu acho que assim a gente aprende. Vamos lá. Quando a gente começa qualquer coisa, qualquer dieta, qualquer mudança, as pessoas não só tentam fazer isso por conta própria, como também fazem de forma errada. Sendo que quem tem a informação é o profissional. A gente ensina muito aqui, isso aqui é maravilhoso, para você aumentar a sua informação, mas esteja com o seu profissional lá. Será que antes de iniciar uma definição de 3 em 3 horas, ou do jejum, ou de qualquer outra mudança na vida, o primeiro passo é ver se os hormônios estão adequados? Porque essa meninada nessa faixa etária, isso me chama a atenção porque eu tenho muitas seguidoras, tem uma vida diferente, que é um período diferente, que estuda e trabalha, ou que estuda à noite,
vocês vão me entender, vocês que acompanham, e que é um período que traz aí algumas mudanças, inclusive hormonais, que vocês já contaram aqui. E que não dormem bem, e que não estão no celular o tempo todo. Exato, e tem aquela ansiedade da juventude, de uma fase com menos maturidade, e não porque sejam mais inteligentes ou menos, mas porque faz parte da vida, né? A evolução e a maturidade. Então, muitas vezes, o início de todo esse nosso assunto não está ali num exame laboratorial e numa consulta clínica bem feita. Com certeza. Eu acho que o papel do médico e do nutricionista, da equipe, é identificar o que o paciente mais se adapta, né? Muitas vezes o paciente, ele já chega, eu quero jejum intermitente. Aí você tenta explicar, você pede um pouco de calma. Parece que foi o que aconteceu com ela, né? Mas ela queria aquilo. Aí ela viu que não foi uma boa estratégia. Talvez depois poderia ter sido uma boa estratégia. Sim, eu não sei do caso da Ingrid, né? Mando beijão de novo pra ela e que bom que tá tudo bem. Se ela passou por esse, né? Rastreou tudo isso e chegou-se a essa conclusão. Eu só coloquei o assunto em pauta porque muitas pessoas não passam por esse processo de iniciar tudo com um exame e ali entender, mas espera aí, tem um ovário policístico que está atuando, tem uma, como vocês falam sempre, uma síndrome metabólica da insulina, uma resistência insulínica. Até a qualidade de sono. Exatamente. Pois é, você não está dormindo bem. Isso é extremamente importante. Às vezes tem pacientes que chegam falando, emagreço, está dormindo? Isso é importante, e a gente né? tem um período de adaptação, né, Carol? Sim, o ser humano tem um A pessoa que está acostumada a comer um monte de açúcar, um monte de comida industrializada, de repente faz um jejum, o corpo sente. É até perigoso, né? Não pode ser de uma vez, né? Não, tanto que quando o paciente chega até o consultório, na preparação eu peço exames laboratoriais para ver tudo, né? É isso. Como que ele tá, essa parte toda fisiológica. Eu, por ser fisiologista do exercício também, eu converso com o professor para identificar o que ele treina. Porque de repente ele fala, eu passo todo dia na academia, 4 ou 5 horas, só que ele passa o quê? Treinando a língua, eu falo. Treinando a língua, batendo papo ou respondendo no WhatsApp. Então isso é importante, conhecer o paciente individualizado, né? O que ele faz, a rotina, o que ele treina, quanto ele treina. Como é que tá essa parte? Como ele dorme, toda. Os exames laboratoriais, se ele toma medicação, às vezes ele esconde. Tem que falar que é importante, isso também tá ligado. Agora, vamos ouvir, a gente tem mais uma queridíssima que vai contar, que é a Suzana Abdala, ela é gerente, ela vai contar a experiência dela. Vamos ver, olha lá. Oi, tudo bom? Meu nome é Suzana, eu sou adepta ao jejum intermitente já há algum tempo e o jejum, ele me ajudou bastante nesse processo de emagrecimento e vem me ajudando bastante agora a manter meu peso. Como que funciona? Eu paro de comer às 10 horas da noite, normalmente a hora que eu durmo, e volto a comer às 2 horas da tarde. Eu sinto que meu corpo responde muito bem ao jejum. Como? Meu intestino, ele voltou a funcionar regularmente. Antes do jejum, meu intestino ele é bem preguiçoso. Hoje não. Hoje ele voltou a funcionar normalmente. E eu sinto que nos dias que eu faço jejum, eu tenho muita energia. Parece que eu corri uma maratona, sabe? Parece que eu pratiquei um exercício físico. E eu tenho 2 filhos pequenos e eu ainda não consegui voltar a uma rotina de exercício. E com o jejum, eu tenho a sensação de que eu fiz um exercício. Sabe, eu tenho aquela sensação de energia. O corpo responde muito bem. Tá aí, um beijo pra Suzana, obrigada pelas palavras, muito legal pra gente ver. No caso dela, é um jejum intermitente longo mesmo, das 10 até as 2 da tarde do dia seguinte. Ela tocou numa parte importante, né? Que a gente está falando até agora de uma pesquisa que descobriu-se que melhora a longevidade e previne doenças. Agora, quando a gente fala de emagrecimento, algumas coisas também podem mudar nessa história. Então, eu quero ouvir vocês duas. Os estudos ainda são pequenos, como eu falei. A gente tem mais dúvidas do que certeza. São estudos em ratos, em humanos de muito curto prazo, porque as pessoas abandonam. É muito difícil conseguir, por exemplo, um estudo que você consiga
pacientes para ficarem 1 ano de jejum intermitente. É verdade. Então a gente não tem muito resultado, mas saiu um estudo bom recentemente com 100 pacientes obesos. 1/3 dos pacientes fizeram jejum em dias alternados, 1/3 fizeram uma dieta hipocalórica clássica normal e 1/3 foi o grupo controle que não fizeram nada. O resultado foi que para o emagrecimento, o jejum intermitente foi idêntico à dieta hipocalórica clássica. Então, o que a gente sabe? O jejum não é um milagre. Não é a solução de todos os nossos problemas. Não mesmo. É uma estratégia legítima. Se você se adapta como a Suzana, se foi bom pra você, você pode continuar. Não precisa achar que você tá fazendo errado. O corpo tá fascinando. Sim, tá por fascinando. isso foi descoberto. A dieta ela tem que ser individualizada, sempre. Feita personalizada para cada um, porque ninguém é igual a ninguém. É genética, é metabolismo, é um monte de fatores envolvidos. Né? Tem muita gente que tem predisposição a reter mais líquido do que outras pessoas e períodos também do ciclo menstrual. Envolve aí uma coisa muito ampla. Sim, né? E dieta não é só jejum intermitente. Qualquer tipo de dieta, qualquer intervenção já é difícil se manter. Então imagina coisas mais restritivas, né? E que não te façam bem, né? Por exemplo, eu não consigo ficar sem café da manhã, Carol, mas eu consigo... Eu também adoro tomar café da manhã. Mas os lanches, ok. Ah, eu também. Né? Não precisa comer nem no meio da manhã, E assim, nem da tarde. Bom comer, né? É importante. É importante. Tudo a gente faz de comemoração, a gente come, né? Então é importante, mas saber escolher, isso é importante. Eu vou colocar a perguntinha do público e eu vou aproveitar o seu gancho. E eu estava conversando até com a Paulinha, que vai entrar daqui a pouquinho, que vai fazer uma torta low carb maravilhosa, super saudável aí, né? As meninas, vocês viram que delícia, assim, suculenta. O que acontece? E aí até uma coisa que eu acho que a gente observa, né, gente? Eu acho que vocês, quem está assistindo, vai se olhar e vai falar, puxa, será que eu faço isso mesmo? Não é cultural, por exemplo, você levar para comer num lanche da manhã um refogado de abobrinha, cebola, berinjela e um pouquinho do atum ou de um ovo. Isso não é cultural. Mas se a gente pensar, que delícia a berinjela, a abobrinha e o ovo, se você gosta desses alimentos ou se você come em outros horários, por que não no lanchinho da manhã ou no lanchinho da tarde? E uma ótima estratégia, né? Porque aquilo não vai aumentar a sua insulina. Então, assim, eu acho que a gente também tem que trazer um pouco da discussão para algumas mudanças impostas, culturais. Ai, Carol, mas nada a ver às 11 da manhã abrir ali minha marmita. Por que não? Vai fazer bem, vai te alimentar, repõe seus nutrientes, não dá pico de índice glicêmico. E aí, a indústria trabalha nos ajudando e nos atrapalhando. Porque a indústria faz o pacotinho que é fácil de levar e que ninguém vai torcer o nariz que você não está comendo a abobrinha e está abrindo o pacote. Então, eu acho que isso leva a gente a essa discussão também. Né? Entender que não dá para viver sem a indústria. E que bom que a gente tem várias coisas e tem momentos que a gente precisa dele muito, né? Mas não são todos. E não são todas as refeições intermediárias. Essa ideia de marmita é feio. Né? A comida de verdade pode ser lanchinho. Com certeza. Não precisa ser um pacotinho, na verdade. Uma sobra do jantar de ontem, pois né? Por que não usar? Ai, que delícia! Aqui, várias empresas têm lá o micro-ondas, o horário para o lanche que a pessoa pode usar na salinha, esquentar. Gente, isso é muito bom. Vamos botar a pergunta do público, olha lá. Vamos pensar, vou botando aqui as ideias, o povo vai pensando. Helena, obrigada, um beijo pra você. Fiz jejum intermitente, mas quando fui me alimentar, comi uma quantidade maior que é de costume. Isso é normal? Ótimo pra gente explicar o que deve ser ingerido após, quando você acaba o jejum. Tem coisa que não pode de uma vez, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente tentar identificar se ela tem um comportamento saudável com a comida. O que é compulsão alimentar, Carol? Você comer muito na ceia de Natal... É normal, todo mundo come, né? Sim. Então, compulsão alimentar é você comer muito numa situação que um similar a você não comeria. Então, comer igual uma ceia de Natal numa terça-feira qualquer, isso é compulsão. Isso é compulsão. Então, ou até comer escondido. Com culpa, né? Sentimento de culpa. Então, a gente tem que avaliar se ela não tem uma compulsão. E que não que o jejum desencadeou isso, mas talvez ela já tinha uma relação inadequada com a comida. Tá. E aí precisa de nutricionista, de psicólogo, de até avaliação psiquiátrica. É um trabalho multidisciplinar. Senão não resolve. Ô, gente, mas não adianta sair do jejum e comer um hambúrguer. Não. Ou uma batata frita. Não. O jejum intermitente tem algumas regrinhas também para que ele funcione de maneira adequada. Principalmente priorizar carboidratos de baixo índice glicêmico. Tá. Não dá pico de insulina. Não. Proteínas de boa qualidade. Né? Não adianta falar proteína é presunto. É embutido. Né? Entendi. Então, proteínas de boa qualidade, saber mesclar, né?
óleos de boa qualidade, né? Oleaginosas a gente tem aí que são extremamente bacanas, fibras também é importante, então frutas que tenham menos índice glicêmico, então trabalhar isso dividido ao longo do dia. E tem coisas que não cortam, a gente já vai falar o que não corta e o que pode ser ingerido. Você fala, nossa, mas eu não como nada. Não, água pode, a gente vai citar o que pode. Vamos colocar mais perguntinhas do público, tem várias, olha lá na tela. Participem, hein? Obrigada, Nancy. Um beijo pra você. Minha Nutri mandou tomar 2 litros de água por dia. Passei muito mal com tanta água. E agora? O quanto de água eu devo tomar? Já fomos para um outro assunto, então, que a gente também pode falar. Como é que é essa história aí? Talvez ela tenha ingerido esses 2 litros de uma vez. Eu nem achei 2 litros tanto assim. 2 litros vai na boa, né? Sim, em 24 horas. Depende da pessoa. Tem pessoas que têm problemas circulatórios, por exemplo, principalmente varizes. Não pode tomar uma quantidade muito grande porque ela acaba retendo mais. Pessoas com problemas renais, então precisa ver o que aconteceu. E se ela tomou de uma vez. Porque se ela começar tomando um copo de manhã, hora que acorda, 250 ml, e vai ao longo do aí dia eu tomo tomando... com o meu limãozinho. Também me sinto que é faxina também essa história do limão. Não é água com limãozinho de manhã? Ajuda a digestão. Não é que emagrece, mas ele dá uma limpada, sei lá. O problema, às vezes... vitamina C. O problema, às vezes, também a pessoa pega esses 2 litros e toma de água com gás. Então isso faz. É verdade, é verdade. Tem mais perguntinha, Gláucia? Então, não temos como avaliar muito bem essa questão sem sabermos mais do caso dela. Vamos lá, mais perguntinha. Obrigada, Jean, um beijo pra você. Quando a pessoa faz esse tipo de jejum, ela pode tomar sucos e shakes durante o tempo? Então, vamos entender o que pode e o que não pode durante o jejum. O que não corta o nosso jejum intermitente. Só bebidas não calóricas. Só bebida não. Eu iria falar, o suco, o problema do suco é a quantidade de fruta e você tirou a fibra. A fruta, ela ajuda no processo até do emagrecimento porque ela tem enzimas importantes, porque ela tem a casca, que tem a fibra, e tem a enzima que ajuda nesse processo. Quando você toma o suco, perdeu a enzima. Já era. E é açúcar puro, né? O índice glicêmico sobe. Então poderia café sem nada, água com limão. O limão em si, porque o limão não tem caloria, né? É duvidoso. É insignificante, quase assim. Depende do que você vai adoçar, né? Não, aí tem que ser tomar cuidado. E não é um suco de limão, é água com limão, umas gotinhas ali, né? Tá. E aí, então, mas eu acho que, assim, que é seguro, que não sai do jejum, café e água, sem nada para adoçar o café. Também. Os chás também, hoje sem adoçar. A gente tem hibisco, também, que é muito bacana, né? Chá verde, então pode só tem que tomar bastante. Cuidado, gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Né? Às vezes você vai olhar no rótulo, em quase todos os produtos tem, pode ter traços disso, daquilo. Não é um negócio puro, não é erva pura, não é. Puxa vida, eu nunca imaginei que eu fosse ter que ler um rótulo de tempero. Quando você compra as ervas, quero dizer, o saquinho. E esses traços é devido, às vezes, à manipulação do alimento em outros locais que tinham outro alimento. Pois é. E aí, no final, a gente já fica perdido, mas vamos lá. Mais perguntinha do público. Então, Jean, os shakes não entram aí. Você sai do jejum se consumir, né? Com certeza. Olha lá, na tela, mais uma. Obrigada, Antônio. Um beijo pra você. Quem tem gastrite pode fazer o jejum intermitente? É algo aí que pode comprometer? Quando a gente está falando, então, de coisas específicas como o jejum, a gente tem que pensar sempre no indivíduo que está zerado, assim... Totalmente saudável. Isso, pode ter essas recomendações que a gente está dando são recomendações gerais para indivíduos totalmente saudáveis. E públicos específicos, como eu disse, né? Gestante, criança, idoso, nem adolescente também, que é uma fase diferente que está passando. De hormônio. Sim. Para gastrite, depende. O jejum pode piorar. A pessoa com gastrite, às vezes, ela sente a gente chama de uma dor em queimação, que pode até simular fome. E muitas vezes é até difícil manter o jejum. E aí precisa avaliar também se ela não tem por detrás um H. pylori, algum problema mais sério. Mas também ficar comendo muito na gastrite piora a gastrite. Exatamente. Então, o que é o bom senso. E o que comer? Porque tem paciente que fala, eu passo mal com tomate, tem paciente que não. Então depende do que come. Eu acho que o mais importante aqui também é lembrar o diabético, principalmente o diabético tipo 1 ou tipo 2 que usa insulina. Fazer jejum pode ser muito perigoso e causar até desmaios, perdas de consciência, porque pode levar a uma hipoglicemia grave. Pode levar até coma. Até coma, Então, diabéticos em uso de insulina não devem fazer jejum sem recomendação médica. Sem recomendação médica. O primeiro passo é mudar a alimentação, ter um controle maior, mesmo que ainda tenha que ser utilizada a insulina, nos casos que já são, não tem como, mas converse com o médico sempre. Desculpa, Glaucia, você fala...
Vamos ver, olha lá. Depoimento de alguém que está nos assistindo na tela. Arielle, um beijo pra você, obrigada. Já faço jejum há 7 meses, perdi 15 quilos e hoje tenho muito mais disposição. Meu corpo se adaptou muito bem. Tá aí, bacana ouvir a história. Um beijo, ela não explicou exatamente qual o jejum que ela faz. E agora eu te pergunto, quando a gente coloca a noite no meio, como vocês disseram, que acaba sendo mais fácil, então você janta ali, vamos colocar às 10 horas, eu acho que é um horário que combina, talvez, com o movimento que a gente tenha de vida hoje, de trabalho, de rotina, tá? E aí, no outro dia, para que você entenda que foi feito um jejum legítimo, que possa dar um resultado, que possa melhorar essa condição e tal, que horas a gente voltaria a comer? Pelos estudos, umas 16 horas depois. Então, 16. É o que aquela outra paciente falou, Volta né? umas 2 da tarde. Se a pessoa fizer o de 12 horas, ele tem algum benefício? Sim, tem. Tenho vários pacientes que têm benefício. Com 12 horas? Com 12 horas. E aí, sempre priorizando também o que vai comer antes, né? Porque, igual eu expliquei, como a parte da atividade física leva em relação, e se a pessoa ela fez um jantar com baixa quantidade de carboidrato à noite, treinou à noite, aí ela vai acordar passando mal antes de dar as 12 horas. Porque pode ser que ela tenha uma hipoglicemia. Porque ela já gastou muito durante o treino, aí ela termina o treino, come lá uma simples salada e uma proteína. E aí o glicogênio muscular já foi embora. Então, ela pode passar mal durante a noite. Também não é para todo mundo. Tem gente que se adapta, treina à noite legal e consegue. Mas falando que pode ter... Escolher sempre um carboidrato bom. Tá aí. Mais perguntinha? Olha lá. Daqui a pouquinho? Então, voltando a falar, eu queria colocar uma coisa que eu até brinquei com a Paulinha, falei, vou te perguntar na pauta e tudo mais. Quando a gente está falando dessas faxinas do corpo, e nesse caso da pesquisa e tal, que é super interessante, né, a gente discutir, parar para avaliar essas coisas, né, eu acho isso fantástico. Eu fiquei super feliz quando a Glaucia falou, não, nós vamos fazer essa pauta. Existem 2 hormônios que eles também estão ligados aí a essa parte de estoque de queima, que isso eu aprendi. Não sou da área, mas aprendi ao longo desses quase 8 anos em entrevista, né, com vocês. Um hormônio é a insulina, que é o que a gente fala que quando há ingestão do carboidrato, numa quantidade altíssima, você dá um pico de insulina. E a insulina é conhecida por ser um hormônio estocador, vou colocar dessa palavra. Que a gente chama anabólico. Anabólico, eu falo estocador para o pessoal já imaginar o negócio lá. Porém, tem um hormônio que vai ser o inverso, vamos dizer assim, que também vai ser liberado. Quando a insulina está baixa, ele pode estar alto, que é o glucagon, que é o hormônio queimador. Que a gente chama de antagônico, contrarregulador. Contrarregulador. Como é que a gente mantém a insulina baixa, se alimenta bem, fica bem nutricionalmente, mas aumenta o glucagon para queimar? Agora é contigo. O melhor jeito. O melhor jeito. Que mais abaixa a insulina e mais aumenta o glucagon é o jejum, Carol. Ficar períodos sem comer. No final a gente chega no jejum. Não tem como, porque o que acontece? Quando você fica longos períodos sem comer, a insulina cai. Aí o glucagon low carb, a insulina também cai, mas nada se compara a períodos sem comer. Entendi. E aí, depois de um tempo, o corpo precisa... Se a insulina só cai, como é que a gente vai pegar o açúcar do sangue e colocar a célula para funcionar? Então, o glucagon sobe e aí ele pega as reservas de açúcar do fígado. Isso se chama glicogenólise. Você quebra os estoques de açúcar do fígado para esse açúcar entrar na célula e fazer a célula funcionar. De energia. Quem faz isso é o glucagon, como fonte de energia. E além disso, ele faz lipólise, que é a quebra da gordura. Isso ocorre mais ou menos depois de uns 2, 3 dias de uma dieta mais restrita, mais baixa em carboidrato, que a gente chama até daquele efeito de cetose, né? Então, o que é cetose? Acontece por conta dessa baixa de insulina e aumento. Mas mesmo que a pessoa não esteja em cetose, ela pode ter esse glucagon. Sim, com certeza. Mais altinho. Isso, e isso acontece mais rápido quanto mais você fica sem comer. Só que nós temos que tomar cuidado com um detalhe. Glucagon muito alto entra em catabolismo também muscular. Perde músculo. Tá. Exatamente. Né? Mas é difícil chegar no glucagon muito alto. É muito difícil. Se você está fazendo exercício físico, você meio que consegue manter tua massa muscular. Eu acho que o importante é associar essas dietas sempre ao exercício físico. Por isso que tem que ser equilibrado. Força, né? Exercício resistido. Tem que ser equilibrado. Dieta com treino, que aí você mantém os dois equilibrados. Tá aí. Tem mais perguntinha do público. Olha lá na tela. Um beijo, Márcia, obrigada. Gosto de comer de manhã.
Posso comer comida no café da manhã e fazer jejum no resto do dia? Sinto muita fome de manhã ao acordar, mas durante o dia não sinto tanta fome. E aí? Isso tem que ser avaliado, né? Como eu falei. Que loucura, né? Não, Com mas é a paixão pelo café da manhã. Ai, café da manhã é gostoso, Sim, é né? importante. Mas é priorizar, porque o que o brasileiro faz? É pão, né? Com farinha branca, margarina, né? E café com leite. Então, assim, o que acontece? Açúcar, né? Açúcar no café. E muito açúcar. Então, ele tem que priorizar. Pode fazer um café mais saudável. Pode ficar em jejum, vai depender da rotina dela e do que ela vai conseguir fazer. Do que ela vai conseguir fazer. Porque, igual eu falei, tem pessoas que se dão bem e tem outros que não. E eu acho que talvez o ponto bem importante nessa história toda seja qual a sua primeira refeição, qual vai ser a refeição, assim, né, em seguida desse jejum, o que você vai colocar? Imagina um corpo em jejum 16 horas. Você coloca um pão. Exatamente. Com requeijão. Você jogou no fundo do poço todo o sacrifício das 16 horas em jejum, certo? Sim, com certeza. Tá aí. Perguntinha, dá tempo de mais uma. Ave Maria, muita pergunta, Glaucia. Ave Maria, coisa boa, adoro. Obrigada, Giza, um beijo pra você. Como eu faço jejum de manhã, caso eu faça o jejum de manhã e comer só na hora do almoço ou até um pouco mais tarde, tomar um cafezinho puro, quebra o jejum? Não quebra. Não quebra. Aí ela consegue. Eu tenho pacientes, como eu falei, que eu trabalho com o jejum assim. Ele para de comer 8 horas da noite, come 8 horas de manhã e aí vai comer a cada 4 horas em média. Isso também ajuda. Porque assim, hoje a gente tem estudos que alimentos também fazem essa limpeza na célula, sabendo utilizar alimentos que são funcionais. Então a gente sabendo utilizar o alimento certo, ele também pode limpar nosso organismo e não sujar como outros alimentos fazem. Agora, gente, para encerrar, chegou essa pergunta importante, que é o seguinte: amamentando pode fazer jejum intermitente? Não. De jeito nenhum, Carol. De jeito nenhum. Muito perigoso. É muito perigoso. Compromete todo um período que você tem que estar 100% disponível com todos esses nutrientes para aquele leite. E o gasto energético da mulher na amamentação é muito alto. Aumenta-se, em média, 500 calorias por dia. Tanto que ela emagrece amamentando, ela emagrece, né? Se ela não tiver, né? Porque tem também mulher, muita gente no meu consultório chega, gente, não emagreci nada amamentando. Porque às vezes fica ansiosa, acaba comendo mais. E a criança precisa desse Aí tem leite. outras coisas que eu vou pedir, doutora, pra gente até não, porque senão vai dar gancho pra uma outra pauta, que é a chamada prolactina. Não vou falar, porque eu aprendi isso já em entrevista com vocês. E eu não vou falar porque é um desserviço contar isso na televisão. Amamente, é um período da vida, passa voando. Depois você faz tudo que você tem que fazer, E o importante não é é comer o mais nutritivo possível, Isso. comida variável, procurar colorida. um profissional. Não é pra... preciso comer mais para ter mais leite. Isso também é mito, né, meninas? Mas é comer adequadamente. Isso, exatamente. Equilibrado. E aí conversar com o seu médico se você já pode voltar a fazer alguma atividade física, dependendo. Aí eu vi outro dia, o pessoal tá andando muito com a criançada aqui, né? Bota naquele coisinho. Eu acho aquilo muito legal, mas aí penso eu, e aí já falo pra você. Não é mais legal empurrar o carrinho? Olha o esforço, gente, olha o peso, não é verdade? Mas se você bota a criança aqui pra você ficar mais folgado. Não, vamos criar o desafio. Empurra o carrinho, aumenta a velocidade e vai empurrando. Porque assim também, Certíssimo. outra coisa importante, é não só a alimentação, mas juntar a atividade física, sempre. Sempre. Também acho, assina embaixo. Meninas, muito obrigada. Obrigada, Carol, foi ótimo. Acho que não ficou dúvida. O mais importante, converse com o seu médico, faça os seus exames e teste. Se é uma vontade, teste. Pode dar certo como pode dar errado, mas a gente só vai saber se a gente testar com orientação. Vou fazer meus agradecimentos. Nossa endocrinologista, você encontra o trabalho dela lá no Insta, @PaulaPiresEndócrino, tudo junto, Paula Pires Endócrino, ou no site paulapiresendocrino.com.br. Nossa nutricionista Lisa Afonso, obrigada. Você a encontra também no Insta, @doutora abreviado Lisa Afonso, tudo junto, os dois As ficam juntos, então, doutora Lisa Afonso, ou no Facebook, doutora Lisa Afonso também. Meninas, muito obrigada.